Nosso Deus, queremos agradecer, né, pela presença do nosso amigo Robson, né? Tempinho, né? E Rafael, né? Pastor. Pastor me induzindo a falar o nome errado. Seja bem-vindo. Já é a terceira vez, né? Eu acredito que sim. Terceira de muitas, em nome de Jesus. Fique à vontade, viu? Criança da casa, Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus, capítulo 7, versículo 15. A gente vai fazer uma leitura do versículo 15 até o versículo 23. 9 versículos só, vamos ler. Rapaz, essa Bíblia de Fabinho hoje É diferente. tá colada às páginas. Rapaz. 7, 15, aliás. Mateus 7, versículo 15 ao 23. 22? Do 15 ao 23. Amém? Amém. Vamos estar lendo o texto. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Amém. Vamos estar orando nesse momento. Pai amado, nós queremos mais uma vez agradecer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por este momento tão importante para nós. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa falar a cada um de nós, através da tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor me use conforme o teu querer, Pai, conforme a tua vontade, para a honra e glória e louvor do teu santo nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Irmãos, esse tema que nós estamos falando nessa noite é um tema muito importante, né? E é um tema que eu gosto muito, né? Quando envolve essa questão de seitas, heresias, falsas religiões, gosto demais, é tanto que eu que sugeri o tema lá no grupo, né? E assim, irmãos, vai ser mais um complemento aqui, né? Assim, tudo que os irmãos falaram aqui nessa noite vai estar casando com a palavra aqui, né? Vai casar com a palavra aqui que eu vou estar trazendo aqui para os irmãos. E nós temos percebido que a cada dia que passa, o número de igrejas, né, o número de cristãos tem aumentado mais e mais, né? O evangelho está sendo pregado, muitas pessoas estão convertendo a Jesus, e glória a Deus por isso, né? Esse é o nosso maior objetivo aqui nessa terra, né, que é de alcançar almas para Jesus, né? Porém, do contrário também é verdadeiro. Enquanto está crescendo o número de igrejas, enquanto está crescendo o número de cristãos, né, também está crescendo o número de seitas, está crescendo o número de falsas religiões e principalmente de falsos profetas, né? Então, nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre os falsos profetas. E, amados irmãos, os falsos profetas têm aumentado mais e mais a cada dia que passa.
E assim, vocês não têm ideia do quanto que o falso profeta é perigoso para as igrejas nos dias de hoje, né? Então eu quero aqui tentar ser o mais breve possível, para nós não avançarmos muito no horário. Quero trazer aqui algumas lições que o nosso grande mestre Jesus vai nos apresentar aqui, né, sobre os falsos profetas, né? Vamos aprender aqui algumas coisas a respeito dos falsos profetas. Amados irmãos, vamos ler aqui o versículo 15, olha só. Diz assim, ó. Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Tem alguma Bíblia que está escrito assim, tenham cuidado ou tomem cuidado com os falsos profetas? A tua, né? A tua é a versão NVI, né? A NVI... É a NVI também? Então, a versão NVI, ela já traz essa versão, né? Tome cuidado. Então, acautelai-vos ou tome cuidado é a mesma coisa, né? Tome cuidado com os falsos profetas. Bom, então aqui a gente já está vendo o alerta de Jesus, né? Se Jesus está falando tome cuidado com o falso profeta, então o que é que o falso profeta representa para nós? Perigo. E tudo aquilo que é perigoso, nós devemos fazer o quê? Tomarmos cuidado, né? Se você vai encostar em um lugar que tem muita eletricidade, está lá uma plaquinha, né? Perigo, risco de choque, né? Então a gente tem que fazer o quê? Tomar cuidado. Se você está dirigindo numa BR, numa pista, aí está uma placa lá, perigo, né? Depressão, uma ladeira bem perigosa. Então, se é perigo, tem que fazer o quê? Tem que tomar cuidado, né? Então, amados irmãos, o falso profeta, ele representa perigo para a igreja. E se ele representa perigo, nós, como cristãos, temos que fazer o quê? Tomarmos cuidado. Mas a pergunta é, mas por que o falso profeta ele representa perigo? Interessante que o próprio versículo 15 vai dar a resposta, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, né? Ou tenham cuidado dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então por que o falso profeta ele é perigoso? Porque ele parece com cristão, parece com crente, mas não é crente. Você já viu como é que o falso profeta é? Se veste, né, todo bonitão, como um crente, né, bota uma gravata, paletó, bota a Bíblia debaixo do braço, né? Muitas das vezes dá a paz do Senhor com a voz bem entonada, a paz do Senhor, profeta, né? A paz do Senhor, varão. Vai para a igreja, né? Faz tudo que o crente faz, não é isso? Então ele parece com crente, mas não é crente. Aí é que está o perigo. E eu lembrei aqui agora da parábola de Jesus do trigo e do joio. Amados irmãos, depois vocês pesquisam lá, o trigo e o joio são muito, mas muito parecidos. E quando Jesus conta lá aquela parábola, né, que o cara lá semeou o trigo, e depois veio o inimigo semeou o joio, aí foram crescendo juntos, e o cara falou, o senhor não, Senhor, o senhor não plantou só o trigo? Por que tem joio no meio do trigo? Um inimigo fez isso. Então vamos arrancar. Não, deixa crescer juntos. Porque depois que eles crescem, você vai perceber a diferença um do outro. Mas são muito parecidos. Então, assim, o falso profeta é muito parecido com o crente. É muito parecido. Parecido não só no jeito de ser, de falar, de cumprimentar, de dar paz do Senhor, de carregar a Bíblia, mas muito parecido também nos ensinamentos. Nos ensinamentos, né? Então, aí é que está, os irmãos falaram aqui muitos em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, né? Em relação a estudar, que o Rodrigo falou muito, né? Sobre estudar a palavra de Deus. Irmãos, e uma das formas também da gente não sermos enganados pelos falsos profetas é a gente estudar a Bíblia. E os irmãos já sabem, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, que é sobre a questão de estudar a Bíblia, né? Hoje muitos de nós estamos deixando a Bíblia de lado, né? A gente não quer ter o compromisso de estudar a Bíblia. Muitas pessoas vão usar, eu considero como uma desculpa, né? Mas a Bíblia é muito difícil, né? Tem coisa que é difícil de aprender. Tem coisa que é difícil de aprender. Mas porque a Bíblia tem assuntos que são complexos, que são difíceis de aprender, a gente vai deixar de estudar? Tem coisa nas nossas vidas que nós fazemos que é difícil. Tem coisas nas nossas vidas que nós conquistamos que foi difícil, mas a gente lutou e conquistou. Eu acho que quase todo mundo aqui tem casa própria, né? Você lutou para conquistar a sua casa própria, não lutou? Foi difícil ou não foi? Quase todo mundo aqui tem carro, não tem? Foi fácil você comprar seu carrinho, sua motinha? Ou
uma roça, sei lá, um bem, um material, uma faculdade, foi fácil? Não, não foi, eu ralei, né? Joguei duro. Então, e por que a palavra de Deus é algo difícil e a gente não vai lutar para aprender mais a palavra de Deus, né? É igual Oséias 4,6 diz, né? Meu povo padece por falta de quê? De conhecimento. Jesus também fala em Mateus 22, capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Eu queria destacar aqui, irmãos, o irmão Dudu leu um texto que eu confesso que eu não tinha pesquisado esse texto na hora que eu estava preparando essa mensagem, que é 2 Pedro, né? O capítulo 2, foi Dudu? Capítulo 2, versículo 1, né? Irmãos, eu quero ler novamente essa passagem que Dudu leu, porque é muito importante, né? Na hora que ele estava lendo, eu estava meditando aqui, separei aqui para trazer aqui nesse momento da mensagem, né? Vou repetir de novo o texto. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, né? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha aí, olha o perigo que é. Ainda trazendo aqui no contexto de ensinamento, né? Até o ponto de negarem o soberano Senhor que o resgatou. Isso é muito sério, irmãos. Olha o perigo que o falso profeta é para as igrejas. Trazendo sobre si mesmo repetindo destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza. O que muito falso profeta faz hoje, né? Faz das igrejas comércio, né? Movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, né? Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso aqui, sobre o juízo que haverá de vir sobre os falsos profetas. Então, esse texto que o irmão Dudu leu aqui é excelente, sabe? Ele pinta o retrato, né, da realidade de hoje, ao qual nós vivemos em relação aos falsos profetas, né? Então, amados irmãos, a gente precisa estudar a Bíblia. Um dos motivos da gente não ser enganado pelos falsos profetas é estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque os camaradas, eles se aproveitam da inocência daqueles fiéis, né, que não estudam a Bíblia, que não têm entendimento da palavra, e trazem muitas, mas muitas heresias. Irmãos, cada dia que passa só vai surgindo heresias novas, sabe? Coisas assim que você fala, você olha assim e fala, meu Deus do céu, é inacreditável a criatividade desses caras, né? Mas são pessoas que são usadas pelo inimigo, né? E trazem falsas heresias para enganar os seus fiéis, né? Mas aí vem uma pergunta: como identificar um falso profeta? Como é que nós fazemos para identificar o falso profeta? Vamos ler aqui. Alguém quer ler aí o versículo 16, 17 e 18? Quem quiser ler aí, enquanto eu tomo uma água aqui. Versículo 16, 17 e 18. Pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uva de um pinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, tampouco uma árvore ruim pode dar bons frutos. Vamos ler aqui todo mundo junto a parte A do versículo 16? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Por seus frutos os conhecereis. Então, como que a gente identifica um falso profeta? Através dos frutos, através das suas obras. Através das suas obras. E, irmãos, olha que interessante. Olha que interessante. O fruto, para uma árvore, um pé de fruta, né? Enfim, uma árvore dar um fruto, tem que ter um determinado tempo para esse fruto produzir. E depois desse determinado tempo, a gente vai ver também se o fruto é bom ou é ruim. Então tem um determinado tempo para dar o fruto. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem qual é o maior inimigo de um falso profeta? Você sabe? O tempo. É o tempo que vai dizer se o camarada é um falso profeta ou não. Ele foi lá, fez a profecia, o tempo é que vai dizer. Quem pegou o papelzinho aí,
de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Lê para nós aí, Gustavo, por favor. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Mas talvez vocês perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclama em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir. Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Então aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, vai nos falar como a gente identifica um falso profeta através do tempo. Porque aqui em Deuteronômio está falando, ó, se um camarada disse que é profeta, fez uma profecia em nome do Senhor, e essa profecia com um determinado tempo não se cumpriu, o camarada é o quê? Um falso profeta, um mentiroso. Então, o maior inimigo de um falso profeta é o tempo. Ele pode falar assim: ah, Deus está mandando me dizer aqui, ou eu estou sentindo no meu coração que Deus mandou eu dizer. Beleza, espera um tempo para ver se essa profecia vai se cumprir ou não. E, amados irmãos, aconteceu isso aqui em Cascavel. Eu não vou falar o nome da igreja por questão de ética, mas veio um camarada aí, que eu vou falar aqui, os irmãos vão identificar. Veio um camarada aí um tempo atrás, né, revelando os CPF do pessoal, os RG, né, e revelou entre aspas, né, para uma irmã aí, que ela teria um filho. E a irmã, ela tem dificuldade em engravidar e até hoje nunca engravidou. Não, eis que te digo que você vai ter um filho. Isso tem o quê? Uns 3 anos atrás? 4 anos? Acho que isso, né? Tem mais, não tem? Tem mais, então. Pois é. Então ele fez essa, entre aspas, profecia. Aí eu te pergunto, se cumpriu? Se não se cumpriu, o camarada é o quê? Falso profeta. Mas aí é que está. Muitas pessoas viram isso, a profecia não se cumpriu, e muitas pessoas, infelizmente, continuam seguindo esse camarada. Talvez a culpa nem é da igreja, né? Talvez convidou o cara, não sabia que ele era assim e tal, mas o camarada é falso profeta. Agora pense vocês na cabeça dessa irmã. Não, o homem de Deus fez uma profecia. Eu vou ter um filho, eu sempre quis ter um filho. Pense na expectativa que ela criou, né? Talvez pesquisando ali enxoval e fez, sabe, toda uma programação. Nossa, eu vou ter um filho, que alegria. E pensa na decepção depois. Irmãos, isso é muito sério, velho. É muito sério, muito sério. E acontece assim também, às vezes a pessoa fica revolta com Deus. Revolta com Deus, em vez de revoltar com o falso profeta. Então, irmãos, o falso profeta, ele é um perigo muito grande, e é o que nós estamos vendo aqui. Quem pegou aí o papelzinho, Jeremias 23, 16, puder ler por gentileza? Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vós enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não do que vem da boca do Senhor. Olha aí. Então, a palavra do Senhor está aqui nos orientando. O que a gente tem que fazer com esses falsos profetas? Não deis ouvidos a palavras dos falsos profetas, que profetizam entre vós e enche de vãs esperança. Está vendo só, irmãos? Como os irmãos falaram aqui sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro, a palavra de Deus é a base de tudo. É ela que vai nos mostrar se o camarada é um falso profeta ou não. E ela que vai nos mostrar que nós não devemos acreditar nessas falsas profecias. Bom, mas aí, talvez os irmãos perguntem assim: rapaz, o falso profeta, ele acaba aproveitando, né, da honestidade dos fiéis, né? Acaba falando aquilo que não é da palavra de Deus, acaba fazendo das suas igrejas, entre aspas, né, de comércio, né? Porque muitos fazem comércio, muitos negociam a fé, né? Tem até uma frase do pastor Hernan Dias Lopes, porque ele fala bem assim: para falsos profetas, uma frase que cabe muito bem é: pequenas igrejas, grandes negócios, né? Acontece muito isso, né? Então, a gente se pergunta assim: rapaz, será que esse cara vai ficar impune? Será que os falsos profetas não vão receber o juízo de Deus? Sim, vai receber o juízo de Deus. Quer ver só? Olha só qual será o destino de um falso profeta. Quem quer ler o versículo 19? Alguém pode ler, por gentileza, o versículo 19? Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Olha aí. Vamos recapitular aqui.
Jesus, ele está aqui usando figuras de linguagem, né? Jesus, irmãos, ele era espetacular, maravilhoso. Ele, para trazer os seus ensinos, ele usava figuras de linguagem, né? Plantas, animais, objetos, né? Fazia muita ilustração, contava parábolas, que parábolas era histórias, né? Usava muita ilustração para quê? Para facilitar o entendimento das pessoas, né? Então, ele fala aqui que o cristão verdadeiro e o falso profeta são comparados como uma árvore, né? Um é uma árvore que dá bom fruto, que é o cristão verdadeiro, e o outro é a árvore que dá mau fruto, né? Que é o cristão falso, que caracteriza como falso profeta, né? Quase não saiu. Então, as árvores é o que? São as pessoas, né? A árvore boa, cristão verdadeiro. A árvore má, falso profeta, né? Ou o herege, né? Então Jesus está falando aqui, ó, toda árvore que não dá bom fruto, que é a árvore ruim, né? Corta-se e lança-se no fogo. Os irmãos estão conseguindo identificar o que significa isso? O contexto aqui da mensagem está falando o quê? Corta-se e lança no fogo. O que está dizendo? Qual o destino do falso profeta? Condenação ao inferno. Então, irmãos, muitas das vezes nós pensamos assim, esses camaradas aí estão zombando da fé, estão aproveitando dos fiéis, está fazendo das igrejas comércio. Rapaz, esses caras vão ficar impunes? Não, a punição virá para eles. E a punição é essa aqui, ó, castigo ao inferno. O castigo de Deus virá sobre esses camaradas. Mas, amados irmãos, os irmãos também falaram de uma coisa aqui que é muito importante, o Rodrigo até frisou: céu, inferno. Evangelho é isso, meu irmão. O que é o Evangelho? Qual o resumo do Evangelho? O resumo do Evangelho é: Cristo veio, se encarnou, né? Se esvaziou da sua glória, veio ao mundo, viveu aqui 33 anos, cumpriu a sua missão, foi fiel ao Pai, se entregou naquela cruz por mim, por você, por nós, morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Aquele que não crê, condenado. Quem pegou o papelzinho de João 3,18, puder ler, por favor? Pastor, né? Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Na versão do pastor está julgado, mas em outras versões está condenado, né, pastor? Que seria a mesma coisa, né? Então, quem nele não crê, quem nele crê, está o quê? Salvo. Mas quem não crê no Filho de Deus está condenado. Então, como o Rodrigo falou aqui, só tem dois caminhos: céu, inferno. Não tem meio termo. Não, vou dar um jeitinho aqui, né? Todas as religiões levam... Não, todas as religiões levam a Deus, não. Jesus que nos leva a Deus. Jesus que nos leva à salvação. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a ponte, Ele é a estrada. O caminho é Ele. Só Ele que nos dá acesso ao céu, né? A nossa salvação. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estava refletindo sobre isso hoje. É muito importante nós estarmos aqui, né? Vimos fazer o culto dos homens e fazemos as nossas reuniões, mas nós devemos também focarmos mais em levar o Evangelho, né? Não só aqui no templo, mas fora também do templo. Colocarmos em prática aquilo que nós conversamos, né? De fazer cultos, né? Na praça, numa praça, na casa de alguém que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não conhece a Jesus. Isso é muito importante, muito importante. Então, a condenação ao castigo eterno não é só para os falsos profetas, mas é também para todos aqueles que não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos lá, continuando. Versículo 20 diz assim: e assim, pelos seus frutos os conhecereis. Olha só, Jesus está dando ênfase aqui, né? Ele falou lá, quer ver no versículo 16, né? Pelos seus frutos conhecereis. Agora, no versículo 20 de novo: e assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então vamos perguntar para Jesus: ei, Jesus, quais são os frutos dos falsos profetas então? Fruto que está relacionado também à obra, né? Então, quais são as obras do falso profeta? O que é que o falso profeta faz? Vamos lá, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Versículo 21 e versículo 22, vamos lá, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então,
Não é todo falso profeta que fala, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Não, Nanina, não. Versículo 22, agora vai mostrar quais são esses frutos, né, dos falsos profetas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? O que falso profeta faz? Profetiza. Nós em teu nome, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônio? O falso profeta faz o quê? Expulsa demônio, sim ou não? Expulsa, né? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, sinais, né? Milagres? O falso profeta faz milagre, né? Olha a resposta de Jesus. Jesus é duro. Olha o que ele fala. Então lhes direi abertamente. Quem vai dizer? Jesus, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos ou afasta, né, de mim, vocês que praticais a iniquidade. Então, olha as obras do falso profeta: é expulsar demônio, fazer milagre, né? Tudo isso. Esses camaradas vão ser aprovados por Jesus? A resposta é não. Não vão ser. Aí talvez os irmãos me perguntem assim, mas peraí, irmão Ronaldo, calma aí, vamos lá. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Isso aí que o falso profeta faz, né? Que é profetizar, expulsar demônio, fazer milagres. O cristão verdadeiro não faz isso? Sim ou não? Faz isso. Ué, e o cristão verdadeiro fazendo isso não é aprovado por Deus? É. Ué, então por que o cristão verdadeiro fazendo isso é aprovado por Deus e o falso profeta fazendo isso não é aprovado? Não parece contraditório? Aí é que está o X da questão. Deus, ele se importa com os nossos frutos, mas a pergunta é, que fruto? Que fruto? Quem pegou aí o texto de... Deixa eu ver aqui. De Mateus, capítulo 3, versículos 5 a 8. Lê aí, por gentileza, Rodrigo, né? Mateus 3, capítulo 3, de 5 a 8. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão, e até ele, quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham no lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Olha a resposta aí, ó. Pode falar, Rodrigo. Versículo 8. Provem para as suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. É que a versão de Rodrigo é diferente, mas a minha está assim, ó, que a minha revista Almeida atualizada, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui é que está a resposta. Então, o falso crente, que é o falso profeta, ele faz esses milagres. O cristão verdadeiro também faz. Qual é a diferença? Qual é o ponto aí? É os frutos de arrependimento. A questão, irmãos, não é os milagres. A questão é que se a pessoa que não conhece a Jesus vai se arrepender verdadeiramente ou não. Porque o milagre é bom? É bom. Mas o que é mais importante? Os milagres de Deus ou a conversão de uma alma? Aí é que está o ponto. Você está achando que o falso profeta está se importando com almas? Tá? Ele está se importando com os milagres, né? Com sinais, vamos expulsar demônio, vamos exorcizar. É isso que ele está se importando. Irmãos, o milagre não é tudo. Você quer ver um povo que mais viu milagre na Bíblia, sabe quem foi? O povo de Israel. Você acha que o povo estava importando mais de ter mais comunhão com Deus? Ou eles se importavam mais com os milagres? Com os milagres. Bora fazer aqui rapidão uma recapitulação. Vamos recapitular. O povo de Israel estava ali sofrendo, né? Debaixo do chicote de Faraó. E começaram a clamar: oh Deus, manda um libertador, Senhor. Nos acode, Senhor, estamos aqui sofrendo. Deus manda quem? Moisés, né? Lembra? Moisés matou um Egito, né? Saiu do Egito, foi morar em... Qual foi o nome do lugar que foi morar, pastor? Deserto de... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Enfim, eu esqueci o nome agora, fugiu da mente. Ele viveu 40 anos no Egito, mais 40 anos, né? Lá no deserto onde... Não, aí foi Abraão. Mas depois eu lembro aqui. Enfim, ele morou no deserto, né? Midian, né? Midian, isso. E aí, ele teve o chamado de Deus para ir para o Egito para libertar os israelitas. Então Moisés foi.
Mas quando ele chegou lá, ele falou, não, eu sou o libertador de vocês. O povo falou assim, não, mostra uma prova aí. Aí Moisés falou assim, beleza, vou mostrar. Pegou a mão, estava toda sarada, tudo ok, tudo beleza. Botou a mão aqui no peito, tirou, estava leprosa. Botou de novo, ficou normal. Tem mais uma prova, pegou o cajado, jogou no chão, virou uma serpente. Pegou a serpente, virou cajado de novo. Aí o povo, opa, é sinal de Deus, né? Então teve esses 2 milagres e ainda teve as 10 pragas que Deus mandou sobre Faraó e sobre o Egito, que foram assim milagres extraordinários, né? Só aí já era para o povo, né, temer a Deus, né? Aí, meus irmãos, muitos milagres o povo viram. Esses 2 milagres que Moisés fez, as 10 pragas, saíram do Egito, viu o mar vermelho se abrindo. Depois de 3 dias, Deus vai transformar umas águas lá que tinha no riacho, que era amarga, em águas doces. O povo estava com fome, Deus mandou maná. O povo estava enjoado de maná, Deus mandou as codornas. O povo estava com sede, Deus fez água sair da rocha, né? Tinha uma coluna de nuvem para guiar o povo de dia, uma coluna de fogo para guiar o povo de noite, né? E aí, meus irmãos, olha só um detalhe também. A Bíblia diz que as roupas dos israelitas não envelheceram e nem as sandálias. Para que o povo viu mais milagre do que o povo de Israel? Mas blasfemou, murmurou, deixou de entrar na terra prometida. Então a questão é o milagre que nos faz buscar mais a Deus? Não. A questão é os frutos de arrependimento. E falando de milagre, já estou encerrando, irmãos. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que acontece muito em muitas igrejas, né, no Brasil e no mundo. Muitas das vezes, tem muitas pessoas que não são cristãs, que chegam, né, e falam assim, ô pastor, né, eu vou fazer uma cirurgia, ora lá por mim, pastor. Pede lá para a igreja orar, para os irmãos orar por nós. E às vezes tem pessoas que é tão conhecida, né, tão íntima da gente, que a gente tem uma amizade tão grande, que a gente faz até campanha, né? Irmãos, esse é realmente o nosso papel, como igreja do Senhor, como cristãos, servos do Senhor, nós temos que orar mesmo. Mas aí o que acontece? A gente vai lá, a gente gasta tempo, a gente tem fé, ora a Deus, Deus, cura aquela pessoa, Senhor, que essa cirurgia dê certo e tal, e Deus na sua infinita bondade e no seu infinito amor e misericórdia, dá a cura para a pessoa. Depois que a pessoa recebe a cura, a pessoa quer ter compromisso com Deus? Neca. Esquece. Essa não é a realidade, irmãos? Então a questão toda não é o milagre. A questão toda é aqui, é o nosso interior, o nosso coração com Deus, né? Então, amados irmãos, falso profeta é um perigo muito grande. Falso profeta é uma dor de cabeça, né, para a igreja. Então, eu encerro aqui dizendo o seguinte: qual a maior evidência, assim, a forma mais prática, né, que nós podemos ter para não sermos enganados pelos falsos profetas e também para nós orientarmos outros irmãos? É estudar a Bíblia, né, pastor? Não tem outra solução, é estudar a palavra de Deus. Porque quando nós vacinamos, né, com a palavra de Deus, muito difícil, irmãos, a gente é enganado, muito difícil. Então, eu deixo essa dica para os irmãos, né? Vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar mais a fundo, né? Para nós ficarmos vacinados contra esse mal que é os falsos ensinos dos falsos profetas, né? E das falsas religiões. Então, essa reflexão que eu trago para os irmãos nessa noite, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Peço desculpa aí pelo horário, acabou passando um pouquinho, mas que nós possamos guardar essa palavra de Deus nas tábuas dos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática, amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, pessoal?